Olá, tudo bem? Eu sou o professor William, professor de matemática, nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro, não esqueça de acessar o Classroom e realizar a atividade obrigatória proposta, pois ela garante a sua presença. Segundo aviso, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire os materiais propostos pelo seu professor, para que você possa também acompanhar as nossas aulas e de uma forma mais eficiente. Terceiro aviso, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor para resolver esses problemas pontuais. Quarto aviso é sobre os meetings, as reuniões que acontecem propostas pelos seus professores. A escola organiza um calendário, um quadro com uma grade horária, onde ela coloca as reuniões. Então, entre em contato com a escola, verifique quais os horários e a forma que os links de acesso estão sendo disponibilizados para vocês. Ok? Então, vamos dar sequência à nossa aula. Na aula passada, nós vimos triângulos semelhantes. Dando continuidade a esse assunto, vemos hoje o teorema fundamental da semelhança. Ele trata especificamente de triângulos. O que ele diz? Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta, que corta os dois lados em pontos distintos, então é reta paralela a esse lado aqui, ela corta os outros dois lados em pontos distintos. Determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Então, quando essa reta intercepta o lado AC e o lado AB, ela forma esse triângulo menor aqui em cima. E esse é semelhante, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, ok? Então, veja, o vértice A é comum aos dois, ao menor e ao maior. O ângulo B correspondente ao ângulo D e o ângulo com vértice em C correspondente ao ângulo com vértice em E, ok? Atenção, não confunda congruência com semelhança. Por que isso? Na congruência temos triângulos de mesma forma e mesmo tamanho. Eles são iguais, congruente e igualdade, ok? Na semelhança temos triângulos de mesma forma, porém de tamanhos diferentes. Então, por isso eles são semelhantes, mesmo formato, só que tamanhos diferentes. E o terceiro, podemos afirmar que triângulos congruentes são semelhantes. O triângulo congruente é semelhante também, só que a razão de semelhança é igual a 1. Porém, triângulos semelhantes não são necessariamente congruentes. Ok? Um tempinho para vocês anotarem, e nós já voltamos aqui.
Ok, gente. Então, agora que você já realizou suas anotações, seguimos aqui então. Exercício 1. Aplicando o teorema fundamental da semelhança, determine x e y nas figuras, sendo MN, identifica o segmento MN, paralelo ao segmento BC. Ok? Então, MN paralelo a BC. O que você vai precisar realizar, né? O x e y aqui, ó, é de M até B, é o x, e de A até N é o y, ok? Então, você vai precisar comparar triângulo menor com triângulo maior. Um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução.
Então vejamos qual foi a ideia utilizada na resolução desse exercício. A primeira coisa, para determinar o valor de x, né, que nós não podemos determinar o valor dos dois ao mesmo tempo, então escolhemos um dos dois para começarmos. Para determinar o valor de x, o que eu vou utilizar aqui? Ó? Vou comparar quem é semelhante com quem. Primeira coisa. Então, tenho lá triângulo ABC, vértice A, vértice B e vértice C. Realiza o mesmo movimento com o dedo ali para você encontrar o outro triângulo semelhante. Ó. Se eu fizer esse movimento ABC, agora eu vou fazer AMN e escrevi a minha semelhança. Então, triângulo ABC semelhante ao triângulo AMN. Ok? Segunda situação, vou estabelecer quem são os lados correspondentes. Ok? AM, essa medida aqui, divido por qual medida? AB, né? Porque esse lado pequeno é correspondente ao lado do maior. Então, AM correspondente a AB, né? AM está para AB. MN, base do menor e base do maior. Ok? MN está para BC. E agora eu substituo pelos valores que estão apresentados ali na figura. Vamos lá. Ó. O AM vale 8. O AB. AB é 8 mais o X. Está aqui. O MN, 16. E o BC, 24. Ok? E agora você realiza aquela propriedade fundamental da proporcionalidade. 8 vezes 24 e 16 vai multiplicar 8 mais x. Cuidado com isso. Tudo bem? O que dá para realizar também? Ó? Eu realizei uma simplificação entre o 16 e o 24. Por que eu faço isso? Porque fica um pouco mais fácil, né? Eu trabalho com números menores. Ok? Então, dividir por 8, 16 deu 2. E dividir por o 24 por 8 também, e isso ficou igual a 3, né? Então é mais fácil multiplicar 8 vezes o 3 do que 8 vezes 24, né? Trabalhamos com números menores. E agora sim, o 2 multiplicando 8 mais x e o 3 multiplicando 8. Coloquei entre parênteses por quê? Porque o 2 precisa multiplicar essas duas medidas e não apenas o 8. Né? Se coloca entre parênteses, você acaba indicando uma outra coisa na hora que você está escrevendo. 2 vezes 8, 16, 2 vezes x, 2x, e 3 vezes 8, 24. Então, é isso que nós temos aqui. Esse 16 pode passar para o outro lado subtraindo. E aí você fica com 24 menos 16, igual ao 2x aqui. 24 menos o 16 vai ser igual a 8, né? Então, 2x igual a 8. 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo o 8. X vai ser igual a 8 dividido por 2 e x igual a 4. Ok? Só que o exercício pedia medidas de x e y. Determinamos x e agora voltamos para determinar o valor de y. Ok? O que eu vou fazer? Basicamente a mesma situação. Né? Então vamos lá. Ó. Comparei o triângulo ABC, triângulo ABC e o triângulo AMN. AMN. AN, essa medida aqui, está para C, lado todo. E MN, base do triângulo menor, BC, base do triângulo maior. E aí eu realizo as substituições. No lugar de AN, eu tenho Y. No lugar de AC, eu tenho Y mais 6. Aqui eu tenho 16 sobre 24. Posso realizar a simplificação novamente, ó. E aí, esse 2 vai multiplicar y mais 6 e o 3 vai multiplicar y. Então, 3y e o 2 multiplicando y mais 6. Esse aqui está um pouquinho mais simples ali, né? Então, ficou 2 vezes y, 2y e 2 vezes 6, 12. 2y vai passar para o outro lado subtraindo. Que eu fico com 3y menos 2y igual a 12, e o y é igual a 12, ok?
Então vamos lá à nossa resposta, né? Aplicando o teorema, determinar valor de x e y nas figuras. Então tem a figura aqui, o valor de x está aqui e o valor de y é igual a 12, ok? Exercício 2. Nós temos exatamente uma situação, né, que pode ser representada, né, o esboço dela de um triângulo. Então, ó, determine o comprimento da ponte sobre o rio Alfa. Nota que essa ponte é uma das medidas do triângulo, ok? Lembrando que o DE, de DE, está aqui o segmento, é paralelo a ABC, ok? Um tempinho para vocês e nós já voltamos.
Voltando então agora com a nossa solução aí. O que eu noto aqui, ó, né? Eu tenho uma medida que eu preciso determinar, tenho esse triângulo aqui, ADE, semelhante ao triângulo ABC, tudo bem? Só que nós vimos também lá na aula 111, por aí, mais ou menos, nós vimos retas paralelas cortadas por retas transversais, ok? E eu posso observar ali, ó, que tem uma linha pontilhada aqui em cima. O que ela me dá de suporte? Que eu tenho retas paralelas cortadas por retas transversais, aqui, ó. Tá? Então eu posso utilizar uma outra técnica, um pouquinho mais simples, que essa de semelhança de triângulo. Olha só, eu tenho 9 dividido por P, que é a largura da ponte, igual a 12 dividido por 24. Ok? Simplificando essa fração aqui, ó, posso dividir ela direto por 12. Vou indicar aqui que nós estamos dividindo por 12. E qual que é a outra fração que eu formo? Olha só, a outra proporção, né? Tenho ali 9 sobre P igual 12 dividido por 12, 1. E 24 dividido por 12, 2. Agora fica fácil de aplicar a propriedade fundamental da proporção, ó. 2 vezes 9 e P vezes 1. Então, eu tenho aqui P vezes 1 igual a 2 vezes 1, 9. P vezes 1 é P e 2 vezes 9 é 18. Então, o meu P é igual a 18 metros. Ok? Vejamos aqui então. Tem um terço e aqui, qual foi a minha ideia? O que eu usei aqui, ó? O AD é 9 e o AB é 9 mais o comprimento do rio, 9 mais R. AE é 12 e o AC, 12 mais 24. 9 dividido por 9 mais R igual a 12 sobre 36. Simplificando essa fração por 12, eu encontro 1/3. Tá? Em princípio, parece que é uma outra operação, né? Bem diferente da que a gente encontrava ali, ó. Então, eu tenho aqui 9 vezes 3 e aqui 1 vezes 9 mais R. 9R igual a 3 vezes 9, 9R igual a 27. Esse 9 que está somando com R passando para o outro lado, ele fica negativo, então 27 menos 9, eu encontro o mesmo valor que eu havia encontrado aqui, ó, tá? Então, aqui eu estou aplicando a técnica que nós vimos hoje, né? Do teorema fundamental da semelhança, e aqui utilizando uma outra forma, um pouquinho mais simples para esse caso, ok? Esse caso permite que você resolva de duas formas diferentes, tá bom? Vejamos então aqui a ponte média de 18 metros, ok? Então, exercício 3. Aplicando o teorema fundamental da semelhança, determine x e y nas figuras, sendo MN paralelo a BC, ok? Então, um tempinho para vocês e aí nós já retornamos com a solução.
Voltando então com a solução, gente, o que nós faremos aqui para aplicar a relação fundamental da semelhança? Vejamos só aqui, né? Fiz um esboço do que a gente tinha proposto ali. E aí, o que eu vou comparar? Vou escolher lado menor, né? Determinando o x aqui. Para a gente determinar x, né? A primeira coisa que você precisa definir se você vai determinar x ou se você vai determinar y, ok? Então, para determinar x, x ocupa a base do triângulo maior, né? Então, nota aqui que eu tenho o meu ABC, né? O triângulo ABC, semelhante. Então, vim de A para B e C, AMN. Triângulo AMN. O x ocupa a base do triângulo maior. Então, o que eu vou ter que buscar? Tem valor para a base do triângulo menor? Tem, é o 12. Então, você pode escrever do menor para o maior ou do maior para o menor. Você escolhe. Eu vou escolher aqui, colocar o x aqui em cima. Então, eu tenho o lado BC, que é a base do triângulo maior, MN, que é 12. Se eu fiz maior, menor, então pega lado maior, que é 45, e divide pelo lado menor, que é 15. O que eu posso fazer aqui? 45 é múltiplo de 15. Então, eu vou simplificar essa fração. Divide por 15 e divide por 15. X sobre 12 é igual. 45 dividiu por 15, 3. E 15 dividiu por 15, 1. E agora, pode multiplicar aqui, ó. X vezes 1 igual a 3 vezes 12. X vezes 1 é x e 3 vezes 12, 36. Aí aqui, determinamos o valor de x. Para determinar o valor de y, nós realizamos o mesmo procedimento. Então, acompanha comigo aqui, ó. Só repassando ali, né? Para determinar x, aqui fiz do maior para o menor, só do menor para o maior, ok? Mas nós encontramos também o meu x igual a 36. Para determinar y, vou realizar a mesma situação. Triângulo ABC semelhante ao triângulo AMN. AN está onde, né? O AN medindo 15 e o AC medindo 45. E o AM aqui e o AB aqui, ó. Correto? Então, tem no lugar de AN 15, no lugar de AC 45, AM 9 e AB Y. Simplificando essa fração aqui, eu fico com 1/3, né? Pode ser a nossa razão de semelhança. 1 vezes Y e 9 vezes 3. 1 vezes y é y, 3 vezes 9, 27. Então, nós temos aí, teorema fundamental da semelhança, eu determinei o x, 36, e o y igual a 27. Ok? Na aula de hoje, vimos a relação fundamental da semelhança. Então, vamos para os nossos recadinhos finais aí. Lembrando você de acessar o Classroom, realizar a atividade obrigatória para garantir sua presença. Caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola e retire os materiais para que você possa acompanhar as nossas aulas. Terceiro recado, havendo dúvidas, entre em contato com o seu professor, solicite lá as suas dúvidas pontualmente, né? E também não esqueça de verificar o cronograma, né, das reuniões dos Meets, né? Das reuniões virtuais aí propostas pelos seus professores, né? E veja também qual é o meio que você vai receber o link de acesso para essa reunião, ok?
Mas fique com Deus, um abraço e até a próxima.